baixo. Pessoal, bom dia. Estou aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Quero rapidamente comentar com vocês o que a gente alcançou da proposta de reforma da Previdência que chega à Câmara dos Deputados, trazida pessoalmente pelo presidente eleito do Brasil, que veio aqui dizer que tem prioridade nessa proposta. Foi secundado pelo senhor Moro, que ontem trouxe o seu pacote, também será analisado por nós mais à frente, mas neste momento eu quero falar da reforma da Previdência e contextualizando esse processo de construção da proposta. Primeiro, em nenhum momento na campanha eleitoral foi dito que ele faria esta reforma. Aliás, ele não disse o que faria com o Brasil. As pessoas votaram neste governo sem saber que projeto do Brasil teriam, exceto as poucas frases que foram ditas ao povo durante a campanha. O silêncio, na verdade, foi a sua marca. Não houve debate, não houve projeto de Brasil, houve apenas comunicação de fake news e comunicações de Big Data e WhatsApp. Em segundo lugar, a proposta que chega, ela chega sob o manto da solução mágica, que está escrita aqui como a grande solução da nova Previdência para o Brasil, como se a nossa Previdência fosse algo a ser descartado. É bom dizer que esse texto foi construído por muitas mãos e é um texto referência no mundo. É um sistema de proteção social chamado Seguridade Social, que é o texto no mundo que taxa o capital. Ele taxa o faturamento e lucro das empresas. É um texto que faz com que a Previdência Social brasileira seja absolutamente sustentável, entrelaçado com saúde e assistência social e que tem uma imensa pluralidade de fontes, porque o capital contribui não apenas à folha de salário. Em terceiro lugar, é um sistema de proteção social que hoje cobre mais de 100 milhões de pessoas no país, quase a metade da população brasileira é coberto por este sistema de proteção social, incluindo a Previdência, que hoje é o maior instrumento de distribuição de renda do Brasil e que, pelo seu texto, dá cobertura a mais de 82% dos idosos no país. E é esse texto que está sendo agredido, violentado sob um discurso falso, um discurso de que a reforma dele é que vai salvar a economia, quando na verdade é o inverso. É a economia que salva a Previdência. Se nós olhamos que de 2015 a 2017 são mais 3 milhões de desempregados que deixam de contribuir para a Previdência Social, além dos desalentados que já desistiram de procurar emprego e além do trabalho precário que já deixou de contribuir com a terceirização e a chamada pejotização, nós vamos entender que é a economia que é importante para a Previdência e não o oposto. Para além disso, temos que entender que 460 bilhões de dívida com a Previdência não são cobradas, são empresas grandes nesse país que deixam de pagar a Previdência num grande esquema planejado de sonegação e que não são, na verdade, cobradas como tem que ser cobradas pela União e pelos regimes de fiscalização e de cobrança adequados. Então, colocando esse contexto, olhando rapidamente a proposta que acabou de chegar, nós já vemos aqui muitas maldades e a essência da proposta. Primeiro, essa história de que mulheres e homens terão diferenciação, isso é colocado no geral, mas se nós olhamos mulheres rurais, mulheres professoras, rapidamente olhando aqui, a idade é a mesma. Mulheres professoras e mulheres rurais que têm jornadas de trabalho extenuantes estão com idade igual e tempo de contribuição aumentado. Segundo, o benefício de prestação continuada, que é aquele que é pago àquelas pessoas na assistência social que tem um quarto de salário mínimo per capita, ou seja, na linha da miséria, que reduziu de um salário mínimo para R$400 acima de 60 anos e só vão alcançar um salário mínimo depois de ultrapassar 70 anos de idade. Se nós olhamos aqui, as pessoas que foram aposentadas por incapacidade, por invalidez, tinham um benefício integral, deixam de ter e passa a ter um cálculo absolutamente perverso deste benefício a partir do tempo que contribuíram. O regime de capitalização é a essência da proposta. Nós olhamos aqui, ela é a essência da proposta. Regime de capitalização, o que é? É quando você pega a aposentadoria do servidor público
mesmo do regime geral, que tem um teto hoje do INSS, e joga nos bancos privados. Bancos privados que usarão esse dinheiro com contribuição definida. Você sabe com quanto você contribui, mas não sabe com quanto você se aposenta. São as chamadas aposentadorias de risco. Você sai de uma previdência segura, redistributiva e intergeracional para cair nos bancos, na previdência aberta, que certamente terão um teto mais baixo para o teto e cairão dentro do regime bancário, do sistema financeiro aberto, que para esta reforma deste governo é o centro da reforma. É tirar o direito dos mais pobres, porque aqui não tem combate a privilégio, tem combate aos mais pobres, como os rurais, os trabalhadores do regime geral, as mulheres, as professoras, os benefícios de prestação continuada, os incapacitados, para favorecer os grandes bancos. Essa é a essência da reforma. Não mexe com a sonegação, não mexe com o grande capital e favorece o sistema financeiro contra os mais pobres. É isso que nós estamos vendo aqui. Mas nós vamos depois dar maiores detalhes dessa reforma que aqui chegou. Aqui é um resumo. Nós acabamos de pegar a proposta de emenda constitucional. Vamos analisar com muito cuidado para fornecer a vocês os dados principais dessa proposta de emenda constitucional que precisará ter 308 votos. A liderança da minoria, que eu hoje lidero aqui como líder da minoria, será um polo de resistência aqui dentro do Congresso, mas também de articulação da sociedade, para que a gente explicite a verdade, explicite os dados, explicite a proposta, para que a gente enfrente essa reforma da Previdência, absoluta oposição ao sentido geral e às suas proposições. Um abraço.